Urgente, meu amigo, imagina você podendo comprar uma placa de vídeo RTX 3060 por menos de R$1.000, cara. Não tô falando de qualquer placa de vídeo, tô falando de uma placa de vídeo capaz de rodar todos os jogos no Ultra, até mesmo em 4K, com nível de performance realmente avassalador, absurdo. Pois é, meus amigos, é esse o poder da RTX 3060. Placa de vídeo brabíssima, cara. O negócio é muito bom com essa placa. Mas no vídeo de hoje a gente não vai falar da RTX 3060, meus amigos, porque ela já é muito conhecida, muito famosa, né? Na verdade, a gente vai falar de uma placa de vídeo que tem o mesmo nível de performance da RTX 3060, como você pode ver aqui no Tech Power Up. E pasmem, meus amigos, pode deixar o joinha aí, pode se inscrever agora, porque esse preço aqui você não vai achar em lugar nenhum, custando R$ 969,20 no AliExpress, tá bom? Então vou deixar o link já dessa placa na descrição pra você. E detalhe, né, usando o pulo do gato, que eu sempre ensino pra você, cara, tem como baixar mais o preço. Vou deixar o link dessa postagem aqui do grupo do Telegram, que você copiando aqui o cupom BRNews55 e utilizando esse cupom numa conta do AliExpress que nunca comprou nenhum produto, ou seja, você pode até criar uma conta nova se você quiser. Olha só que sinistro, ó. Selecionei, né, o produto, cliquei em comprar, apliquei o cupomzinho aqui, ó, BRNews55, de R$ 969, ela foi para R$ 914. E dependendo do preço dela no dia, fica até na casa dos 800 conto, cara. Negócio bom, brabo, tá? Mas para tudo, pera aí, não corre para comprar ainda não, que você tem que ver o meu vídeo aqui, cara. Vamos analisar para ver se tá bom essa opção de placa de vídeo, se ela realmente tá tudo nos conformes e no jeitinho, cara, pra você pegar aqui uma placa custo-benefício demais, né? Vamos torcer para não ter surpresa do chinesinho aqui nesse anúncio, né, meu amigo? Então cola comigo aqui que a gente vai fazer a análise do anúncio para ver se tá valendo a pena mesmo, tá? Pela análise do anúncio a gente consegue saber muita coisa, se a placa de vídeo vai ser ruim, vai ser boa. A gente tem uma noção muito interessante, tá? Primeira coisa que eu sempre curto avaliar nos meus vídeos é a loja que tá vendendo. A gente tem aqui como vendedora oficial a Shelly Official Store. A Shelly Official Store é uma loja que tem se destacado bastante. Por exemplo, ela foi a loja que surgiu com a RX 6600M, que foi uma placa de vídeo que foi um estrondo recentemente. Aquela placa que tinha um chip de notebook adaptado para o computador. Mas, obviamente, vale mencionar que a Shelly Official Store, ela vende também placas de vídeo comuns. Ela vende placas de vídeo usadas, vende as famosas reformuladas com chip gráfico reaproveitado, então tem de tudo na loja. Tá? Então a gente precisa de olhar com cuidado por conta disso. Num contexto geral, o AliExpress ele tá muito mais exigente com as questões aí das lojas e as avaliações médias das lojas subiram um pouco, tá? Então assim, uma loja que entrega itens fiéis ao que tá na descrição, o que é ótimo, ou seja, a gente pode confiar no anúncio. Tem uma boa comunicação com o cliente, realmente gosto muito da comunicação dessa loja, mas ela tem pecado recentemente no tempo de envio, tem demorado um pouco para mandar para os clientes, tá? Isso, né, tá acontecendo também por conta, segundo eles falam, né, de uma questão de lockdown ainda, tá, que tá rolando lá na China. Então, a maioria das lojas hoje no AliExpress estão sofrendo aqui, perdendo avaliações nessa questão do tempo de envio. Mas ainda assim os produtos estão chegando dentro do prazo, tá? Aqui nós temos a imagem da placa de vídeo, ó, da 51 RISC. Tem o selinho dela aqui. A gente vê que tem um design muito simples, né? Bem simplão mesmo. A gente consegue vê-la toda bem melhor por aqui, ó. Aqui a gente tem a parte traseira da placa de vídeo, que tem um backplate com desenho de um raio, coisa que está sendo comum em muitas placas chinesas vindo dessa loja, tá? Aparentemente, pela potência da placa de vídeo, deve ser um backplate de metal, não tem como a gente saber pela imagem, mas pelas marcas aqui de dedo, pela imagem a gente tem essa noção também, tá? Observando a placa de vídeo aqui, né, numa posição inferior, né, a gente consegue ter mais detalhes sobre ela. A gente vê que tem bastante heat pipe nela, né? A gente tem aparentemente aqui 4 heat pipes. Parece ser uma dissipação bem cara, né? Parece ser uma dissipação bem eficiente, não parece um projeto barato de dissipação de calor. Na parte superior da placa de vídeo a gente pode verificar que ela trabalha, ó, com um conector de energia de 8 pinos, um conector de 6 pinos, né? Então são 2 conectores de energia, indicando que ela tem um consumo elevado. A gente consegue ver as pontinhas dos heat pipes por aqui, ó, provando que realmente são 4. E na saída de vídeo dela, né, a gente tem aqui basicamente, ó, uma saída de vídeo HDMI, 3 DisplayPorts, tá? Aparentemente aqui pela imagem também, olha só, a gente tem marcas de dedos e tal.
Então, aparentemente, pela foto, não parece ser uma placa nova, pela foto. Porém, normalmente a Shelly Official Store, quando vende uma placa nova, tem colocado esse selo aqui de 100% novo, 100% new, que tá escrito aqui. Nem todas as placas de vídeo dessa loja têm esse selo, o que é um sinal de que, poxa, vamos dar um crédito pra loja aí, tá? Vamos acreditar que é nova. Mas eu, francamente, ainda gosto de sempre abrir as placas de vídeo chinesas, né? Então, já se inscreve aí no canal, se você quiser eu trago, né? Compra essa placa pra gente testar. Então assim, a gente ainda tá passando por um processo de ganho de confiança na loja, cara. Eu gosto de abrir as placas que chegam deles pra gente ver se realmente esse selo de 100% novo é 100% novo mesmo, beleza? Bom, se a gente descer um pouco mais no anúncio, tem coisas aqui que são padrões, ó, sugestão da loja, que ela sugere, por exemplo, fazer um unboxing do produto quando você tá abrindo, né, pra se ver alguma coisa quebrada, algum probleminha ali já resolve fácil. Falando também da garantia, tá? Essa loja normalmente oferece garantia de 2 anos, mas graças a Deus eu não sei como é que usa, tá? No momento eu vou tentar conversar com eles pra ver como funciona, mas realmente não sei como funciona a garantia da loja e se de fato compensa usar, às vezes fica caro mandar pra lá, né, não sei. Aqui a gente tem a pontuação dela aqui, ó, no 3D Mark, né, Time Spy. A gente tem uma pontuação aqui do Geek 3D Full Mark, que é outro programa de teste, ó. Aqui tá falando que a temperatura máxima é 69 graus. Esse daqui eu não posso confiar, tá, galera? A gente não pode confiar na temperatura. Esse teste aqui eu não usaria como referência, tá? Mas o mais importante pra gente analisar é esse print aqui da Tech Power Up, do GPU-Z. Não são todas as lojas de placa de vídeo chinesas que colocam o print do GPU-Z, mas esse print aqui, quando tem no anúncio de placa de vídeo, dá uma segurança muito legal na hora da compra, porque a loja não pode enviar um produto falsificado, um produto diferente do que tá aqui. Então, já vi casos, por exemplo, de anúncios em que você chegava na loja, tava lá, sei lá, tal placa de vídeo. Aí era uma placa falsificada. Quando você olhava no print do GPU-Z, você conseguia identificar a falsificação já direto no anúncio. Aqui os caras não podem mentir, o que é muito bom pra gente, né? Através do print do GPU-Z, a gente consegue cruzar as informações da placa de vídeo no site, né, que lançou esse programa, cara, que é o site da Tech Power Up. GPU-Z, ó, tá escrito aqui em cima. E daí a gente consegue avaliar as especificações com base no banco de dados deles. Então, muitas das vezes, galera, no programa aqui do Tech Power Up, o nome da placa de vídeo, ó, onde está escrito name aqui, ele pode ser até trocado. Porém, até hoje não vi nenhuma falsificação que conseguisse, né, esconder as especificações técnicas. Não tem jeito, ele vai pegar aqui a especificação e vai mostrar pra gente exatamente o que é, né? Primeira coisa que a gente pode olhar aqui é o nome da GPU, que é a Navi 10. E aqui a gente olhando, né, no site da Tech Power Up, a gente consegue confirmar, né, que a RX 5700 XT é uma placa Navi 10. O número de núcleos que a placa de vídeo tem, né, que são cores, que aqui no programa da Tech Power Up tá descrito em shaders, que é de 2560, bate com a RX 5700 XT. O tipo de memória da placa de vídeo anunciada tem que ser GDDR6 e 8 GB, né? Não poderia, por exemplo, ser 6, teria que ser 8 ou no máximo 4 para ser considerado uma placa modificada. A gente vê aqui, ó, que é uma placa de 8 GB, né, GDDR6, 256 bits batendo aqui bonitinho. A gente pode ver até que nas imagens, né, do GPU-Z que nesse tipo de situação, até as saídas de vídeo são idênticas, tá? E aqui a gente tem um modelo de referência da RX 5700 XT, né, que seria o modelo Founders Edition, algo assim, né? E aqui a gente consegue ver a mesma quantidade de pinos de alimentação de energia e um tamanho realmente que é bem semelhante, né? Só que com uma carcaça diferente, né? Então, olha só que legal, tem um modelinho aqui também. E aqui também tem imagens dela aberta, como que ela deve ser, cara. Isso, né? Eles pegaram uma placa nova e olharam aqui. Durante a nossa análise de especificação, uma coisa que não pode passar de maneira nenhuma é principalmente a data de lançamento da placa. Porque muitas das vezes, os caras podem pegar um chip muito parecido, porém, às vezes um chip lançado em outra época, aí a gente vai olhar na prática, já aconteceu várias vezes aqui no canal, às vezes é uma versão chinesa de uma placa. E aqui, se a gente olhar, uma placa de vídeo muito recente, né? A data de lançamento foi em julho, dia 7 de julho de 2019. E se a gente comparar aqui com o print, também tá batendo, cara. Muito bom. Uma placa de vídeo que funciona, né, em PCI Express x16 4.0.
Aqui, cara, tá aparecendo, ó, que tá no X16 3.0. Porém, os caras, né, devem ter ligado ela numa placa-mãe com PCI Express 3.0, então não tem como a gente pegar no pé dos caras por conta disso. É uma coisa que a gente geralmente não avalia tanto observando ele lado a lado, né, no print. Mas já pela especificação aqui do PCI Express X16 que a gente tá vendo, é uma placa que não vai sofrer tanto no PCI Express 3.0. As placas de vídeo da AMD que a gente vê sofrendo se forem utilizadas com uma placa-mãe, um processador que só tem o PCI Express 3.0, são as placas de vídeo da AMD com o PCI Express X4 4.0. Essas placas, quando a gente coloca no PCI Express 3.0, sofrem com uma baixa quantidade de largura de banda de memória, sofrem com o tempo de comunicação das memórias da placa de vídeo, né, com os dados da placa de vídeo com a placa-mãe, beleza? O que não é o caso dessa placa em hipótese alguma, é realmente uma placa filé, né? Fina. Uma coisa que a gente precisa de analisar sempre é a questão dos clocks da placa. A gente pode ver aqui no GPU clock. A gente tem o default clock e o GPU clock igual aqui no print, ó. E se a gente olhar aqui, o clock base dessa placa de vídeo é de 1605 MHz, né? E se a gente verificar aqui o default clock, né, que seria o clock base, no print tá 1755 MHz, o que é aceitável, porque o clock padrão para jogar, ó, é de 1755 MHz. O boost clock aqui, ó, é de 1905 MHz, o que bate exatamente com o que está no print. E o clock das memórias, 1750 MHz, o que bate também bonitinho, tá? Um detalhe que a RX 5700 XT é uma placa de vídeo ainda em produção, tá? Então uma placa de vídeo que ainda está sendo lançada, o que aumenta muito a probabilidade, né, da gente pegar uma placa com um chip gráfico novo, uma vez que a loja está falando que é nova no anúncio, né? E também a gente tem a produção ainda dos chips gráficos da RX 5700 XT. Então, observando os dados aqui do anúncio, né, a placa de vídeo de fato é verídica. A única coisa que a gente não tem como saber aqui só olhando o anúncio é a questão das temperaturas da placa de vídeo. Apesar de ela ser uma placa de vídeo, né, que tem um conector de energia de 8 pinos e um de 6, ela funciona, uma placa de vídeo funciona bem com uma fonte de 550 watts. E segundo o Tech Power Up, ela tem um consumo máximo de 225 watts, o que é basicamente uns 40 watts de consumo a mais quando a placa de vídeo está funcionando no máximo, né, do que a RX 580. Então, por conta do consumo energético da RX 5700 XT, mesmo que aparentemente ela tenha uma excelente dissipação de calor, que dá pra ver aqui que é bem robusta, né? Mesmo sem a gente ver fotos dela aberta, pode acontecer dela ser uma placa de vídeo que atinge altas temperaturas. A gente tem alguns exemplos de placas do AliExpress, são excelentes, preços bons, né? Porém, em algumas situações pecam nesse aspecto de dissipação de calor. Mas eu não tenho como afirmar isso, tá? Porém, você sabe, né? Mesmo eu comprando essa placa de vídeo, até ela chegar pra mim pode estar mais cara. Então a oportunidade de pegar a placa baratinha tá acontecendo aqui agora. Por isso que eu faço os vídeos analisando anúncio, né? E não espera a placa chegar. Então se você quiser pegar ela, saiba disso. Não tem como a gente ter certeza da questão da dissipação de calor dela, o quanto, né, que ela vai atingir de temperatura. Segundo o teste da empresa, né, eu ainda não confio muito. Realmente nunca parei para analisar as margens de temperaturas das minhas placas de vídeo com a margem de temperaturas, né, que os caras colocam aqui nessa loja. Mas segundo eles é uma placa que chega a 69 graus. Para mim é uma temperatura ok. Porém a gente não pode usar esse teste como referência, pois ele pode ter sido feito num dia, por exemplo, frio, num país frio, né? E às vezes a placa pode esquentar mais, ou às vezes foi feito num dia quente também e a placa pode ser extremamente fria. Outros detalhes aqui sobre o anúncio é que esse anúncio anteriormente tinha outra placa de vídeo, tá? Então tem comentários aqui, por exemplo, se você olhar direitinho, de uma RTX 2060, outra RTX 2060, ó, GTX 1650, RTX 2060, tá? Então a gente não tem avaliações ainda, comentários dessa placa em específico, tá? Os caras só reaproveitaram o anúncio porque ele aparece fácil no AliExpress. Bom, mas eu sei que você deve estar super curioso para saber se eu acho que vale a pena em questão de performance e preço, né, dessa placa de vídeo. Honestamente, eu gosto do que a gente vê aqui, cara. Tem um bom preço, né? A gente pode pegar em até 4 vezes sem juros. Antes o AliExpress dava 6, né? Mas parece que diminuiu aqui. Mas se pegar de 12 vezes, por exemplo, é R$23 de juros. Então, uma opção barata de placa de vídeo, um jeito barato de pegar. Gosto muito, cara, desse anúncio aqui. Da loja eu já gosto, tá? Tranquilo. O preço tá muito bom. Mas será, Fafá, que ela é a melhor opção? Já imaginei você me perguntando isso aqui agora. Vale mencionar que também no nosso grupo do Telegram, a gente encontra a RTX 2060 Super de 8 GB na casa dos R$1.023, R$1.078. Então, dependendo do dia,
dia, você consegue pegar ela. Também uma placa de vídeo sendo vendida como 100% nova. Isso na loja da 51risc, mas você também pode encontrar de outras marcas sendo até mais barata, como por exemplo R$ 991 da Jieshu, que é a rival da loja da 51risc atualmente, tá? Também tem mandado bem. Segundo a tabela de performance relativa da Tech Power Up, a RTX 2060 Super chega a ser 6% mais fraca do que a RX 5700 XT. Ou seja, também uma opção de placa de vídeo na mesma faixa de preço, que tá muito barata, cara, e tem um desempenho bem próximo. Vale mencionar, né, que a gente tá falando de uma placa de vídeo NVIDIA versus uma placa de vídeo AMD. As placas de vídeo da NVIDIA, por exemplo, como a RTX 2060 Super, acabam tendo mais tecnologias, tá? Por exemplo, com a RTX 2060 Super, a gente tem um DLSS, a gente tem, né, o Ray Tracing. Pelo menos aqui, segundo o print do GPU-Z da RX 5700 XT, ó, não está presente nessa placa, segundo o print, tá, ó. E eu também não localizei informações sobre isso na Tech Power Up. Vale mencionar também que muitas placas de vídeo da AMD têm problemas com drivers, tá? Os usuários reclamam muito de drivers da AMD. Não quer dizer que da NVIDIA é perfeito, mas são melhores, mais otimizados. E muitas das vezes por conta de questão de otimização, ou às vezes até parcerias com a NVIDIA, que algumas produtoras de jogos têm, às vezes uma placa de vídeo da NVIDIA que teoricamente seria mais fraca apresenta um nível de performance muito parelho ou até superior a uma placa de vídeo da AMD, que é naturalmente mais forte. Como por exemplo, tá passando na tela aí o teste, né, do canal Testing Games do Assassin's Creed, a gente consegue ver, ó, que em alguns momentos a RTX 2060 Super até leva vantagem no Assassin's Creed, por exemplo. Detalhe que esse é um teste, tá em 4K, com tudo no talo, mas por exemplo, em jogos como Forza Horizon, né, a gente vê a RX 5700 XT apresentando uma bela vantagem, uma vez de que é um jogo muito bem otimizado, né? Então a gente vê que a 2060 Super não tá tão longe, mas ao mesmo tempo a RX 5700 XT ganha, né, na força bruta, como é fácil de notar. Aqui a gente tem um outro exemplo de game, né, que é o Battlefield 5, em que as duas placas de vídeo são muito próximas em termos de performance, e um exemplo que é o Call of Duty Warzone, em que uma placa de vídeo da AMD, né, a grande maioria das placas de vídeo da AMD levam vantagens. Então tem essas questões, tá? Apesar de eu ter analisado agora a questão numérica, né, em questão de porcentagem, a diferença de performance, a gente sempre tem essas nuances, né? Vale mencionar que a gente acabou de verificar que a RTX 2060 Super, apesar de ser uma placa de vídeo inferior, tem mais tecnologias, tá num preço parecido, e vale mencionar que é uma placa de vídeo mais econômica. Consome apenas 175 watts em relação à RX 5700 XT. A gente está falando de 50 watts a menos de consumo, o que naturalmente, né, vai fazer com que a placa de vídeo tenha a tendência de ser menos quente. Tendência, tá? Agora ainda também não sei a questão da temperatura da 2060 Super, porque a minha tá para chegar ainda, beleza? Então vou ficar devendo, já se inscreve aí para você ver. Então no contexto geral, eu acho que a RX 5700 XT, ela tinha tudo, absolutamente tudo para ser a placa de vídeo mais custo-benefício do momento. Mas por conta da presença da RTX 2060 Super no mercado, você tem a opção de escolha se você vai querer uma placa AMD ou uma placa NVIDIA. NVIDIA ganha nas tecnologias, a AMD ganha na força bruta. Então, cara, para mim são opções extremamente parelhas. Eu, francamente, por conta de consumo energético, por conta de tecnologias, eu acho que eu iria na da NVIDIA ainda. Mas, cara, se você pegar a RX 5700 XT, você vai estar muito bem servido e vai ficar feliz com essa aquisição também. Em todo caso, a gente pode comprar para testar ela e ver mais a fundo, cara, se, né, em questão de projeto, ela pode sair melhor que a 2060. Aí, não tem como a gente saber enquanto não tiver com ela na mão. Mas, em todo caso, eu espero ter te ajudado com o conteúdo. Eu vou deixar o link na descrição da 5700 XT e também da RTX 2060 Super. E aí é só felicidade. Sei que o vídeo de hoje ficou um pouco longo, mas eu quis que ficasse bem completo. Vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Espero ter te ajudado aí, tamo junto.